Você não está aqui por acaso. Há um motivo divino por trás deste exato instante. Hoje, o céu decidiu abrir uma porta invisível para que uma promessa antiga se cumpra na sua vida. Uma promessa que muitos buscam durante anos e poucos têm a chance de ouvir. O que está prestes a acontecer com você pode mudar completamente sua realidade financeira, emocional e espiritual. Não é exagero, é destino. Há uma unção que se manifesta apenas uma vez na existência de cada pessoa. E se você está diante destas palavras, é sinal de que chegou a sua vez. Prepare-se para descobrir o segredo espiritual que faz a abundância se materializar quando tudo parecia perdido. Não saia deste vídeo. Fique até o fim, porque uma simples frase que será revelada pode libertar o fluxo de prosperidade que foi bloqueado sobre sua vida há muito tempo. Se o seu coração sentir que esta mensagem fala diretamente com você, já se inscreva neste canal e declare em voz alta: eu tomo posse do que é meu por direito divino. Esse é o seu primeiro passo de fé, o selo que conecta você a este decreto celestial. A partir de agora, cada palavra vai agir como uma chave, abrindo portas que o mundo natural não consegue enxergar. Você vai entender que o dinheiro, a paz e as oportunidades não se atraem apenas com esforço, mas com autoridade espiritual. E hoje, você vai aprender a usar essa autoridade. Sinta dentro de si que algo poderoso está prestes a acontecer. Porque não é apenas um vídeo, é um encontro marcado com o propósito que Deus reservou para você desde o início dos tempos. Você sabe o que é acordar todos os dias com o coração apertado, fazendo contas que não fecham. Sabe o que é orar e sentir que o céu ficou em silêncio. A dor de ver portas se fechando, promessas se adiando e oportunidades escapando pelos dedos. Você já tentou de tudo: trabalho dobrado, jejum, oração, pedidos. E ainda assim a sensação é de que algo invisível te puxa para trás. As contas se acumulam, os boletos chegam e a esperança vai ficando cansada. Há uma exaustão silenciosa, uma tristeza disfarçada de força. Você sorri, mas por dentro se pergunta: até quando? Até quando vou lutar e não ver resultado? Até quando a abundância será apenas promessa distante? Mas hoje o céu te responde: o tempo da espera terminou. Este é o momento em que a fé deixa de ser teoria e se torna manifestação. Você não está ouvindo estas palavras por acaso. O próprio Espírito te conduziu até aqui porque Ele quer te mostrar que há uma força escondida dentro de você, pronta para transformar tudo. Antes de seguir, pare por um instante e declare em voz alta: eu creio. Escreva nos comentários o seu primeiro nome e diga: hoje minha história financeira começa a mudar. Esse pequeno ato é o sinal da sua entrega, o gesto que ativa o movimento espiritual. O dinheiro que parecia distante está prestes a ser atraído pela sua fé. As oportunidades que se perderam vão começar a retornar, e as promessas que dormiam vão despertar diante da sua voz. Fique firme. A revelação que vem a seguir é a chave escondida que muitos ignoraram, mas que vai te conduzir ao ponto onde o milagre financeiro se torna inevitável. Há um versículo que poucos percebem o real poder que carrega. Está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Mas lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Essa palavra não fala de sorte, fala de força espiritual. Deus não prometeu apenas sustento. Ele prometeu poder de gerar prosperidade. O segredo está aí. Você não precisa esperar cair do céu o que já foi liberado dentro de você. A riqueza, a provisão e a multiplicação são dons espirituais que só se manifestam quando você ativa a lembrança da aliança. Muitos oram pedindo dinheiro, mas poucos declaram com autoridade que já possuem o direito de prosperar. Quando o Altíssimo disse: te darei força para adquirir,
Ele não estava falando de esforço físico, mas de uma energia invisível que move portas, corações e oportunidades. É a unção que transforma a escassez em abundância. É o código que faz o impossível acontecer. E esse código foi colocado dentro de você desde o momento em que nasceu. Só estava adormecido, esperando ser despertado pela fé. A oração que você fará hoje não é uma súplica, é um decreto de lembrança. É o grito da sua alma dizendo ao universo: eu me lembro de quem sou e tomo posse do poder que Deus me deu para prosperar. Quando essa lembrança se ativa, a realidade começa a se alinhar. O dinheiro perdido é encontrado. As portas que pareciam trancadas giram nas dobradiças. E o que antes parecia bloqueio passa a ser caminho aberto. Esse é o segredo que estava escondido. A força para prosperar não vem de fora, ela vem de dentro. E o Espírito Santo está despertando essa força em você agora. Não se engane. O que você está prestes a viver não é simpatia, nem mágica, nem superstição. É cumprimento de uma promessa eterna. A palavra de Deus é viva e se cumpre sempre que alguém ousa acreditar de verdade. E hoje você foi escolhido para ousar. O que está sendo revelado aqui é o mesmo poder que fez José prosperar no Egito, mesmo sendo escravo. É o mesmo poder que multiplicou o azeite da viúva. É o mesmo poder que fez o deserto florescer com maná. Essa unção não acabou. Ela apenas espera um coração decidido a ativá-la. Você não está apenas ouvindo um vídeo. Você está diante de um altar. Cada palavra que entra nos seus ouvidos é uma semente plantada no seu espírito. E quando a fé rega essa semente, o impossível brota. Há uma lei espiritual que nunca falha. O que é decretado com fé se cumpre. E é por isso que você vai declarar com voz firme: eu tomo posse da promessa. Eu ativo o poder que Deus colocou em mim. A força para prosperar já está viva dentro de mim. Essas palavras não são simples frases, são martelos espirituais batendo na muralha da escassez. A cada declaração, rachaduras se formam no bloqueio invisível que te impedia de crescer. O céu reconhece o decreto. Os anjos se movem e a energia da abundância começa a fluir na sua direção. Tudo o que estava retido vai começar a se mover. E quando o poder do decreto se manifesta, não há atraso, não há falha, não há limite. A autoridade que você recebe hoje é a assinatura divina dizendo: eu te entrego o poder para prosperar. Sinta isso dentro de si, porque a partir deste ponto, a promessa já começou a se cumprir. Houve um homem chamado Raimundo, simples, trabalhador, acostumado a lutar com a vida. Ele morava num sítio pequeno, o solo duro, as dívidas altas e o coração cansado. Durante anos, ele orava pedindo ajuda, mas nada mudava. Até o dia em que ouviu uma mensagem parecida com esta e entendeu. Ele não precisava implorar, precisava decretar. Naquela noite, Raimundo se levantou, olhou para o céu e disse em voz firme: Senhor, eu tomo posse da força que o Senhor me deu para prosperar. No dia seguinte, um vizinho o procurou, oferecendo parceria numa pequena criação de gado. Sem capital, Raimundo quase desistiu, mas a fé falou mais alto. Aceitou e em poucos meses o lucro foi tão grande que ele quitou todas as dívidas e ainda ajudou outras famílias da região. O dinheiro não caiu do céu, mas veio do mesmo poder que você está despertando agora. O poder do decreto com fé. Também houve uma mulher chamada Nádia, viúva, mãe de 2 filhos adultos, perdeu tudo após um incêndio. Sem casa, sem rumo. Ela ouviu falar sobre o versículo de Deuteronômio 8:18 e decidiu colocar à prova a promessa. Escreveu em um papel: Deus me dá força para adquirir riquezas, e todos os dias repetia em voz alta. 3 semanas depois, foi chamada para um trabalho que nem havia se candidatado. Com o salário, reergueu sua vida, comprou uma nova casa e abriu o próprio negócio.
Hoje, Nádia testemunha que o segredo não estava no papel, mas na certeza da palavra que saiu da sua boca. Porque quando o decreto é firmado com fé, o céu responde. Essas histórias não são contos, são provas. Provas de que o poder espiritual é real e acessível a quem crê. Se Deus fez por Raimundo e Nádia, Ele também fará por você. Mas para isso, é preciso dar o passo seguinte: mudar a forma como você se vê. Porque antes que a bênção mude sua vida, você precisa mudar por dentro. Talvez você tenha acreditado por anos que prosperidade não era para você. Talvez alguém tenha te dito que riqueza e fé não caminham juntas. Mas essa é uma mentira espiritual criada para te manter cativo. A verdade é que Deus não tem prazer na miséria dos filhos. Ele se alegra em ver você abundante, generoso e livre. Enquanto você se enxerga como alguém que precisa pedir, continuará limitado. Mas quando entende que é herdeiro do reino, tudo muda. A fé deixa de ser um pedido e se torna uma posição. Você não é mendigo do favor divino, você é herdeiro da promessa eterna. Quando o apóstolo Paulo disse, somos co-herdeiros com Cristo, ele estava dizendo que tudo o que pertence ao Filho também pertence a você. A prosperidade não é sorte, é herança. E herança não se mendiga, se toma posse. É por isso que a partir de hoje você não vai mais orar como quem implora, mas como quem comanda. Fale com autoridade, declare com fé. Assuma a identidade de quem tem direito à abundância. Escreva nos comentários: eu sou herdeiro do reino e tomo posse da minha prosperidade. Esse ato simples é uma chave espiritual. Cada vez que você escreve ou fala, o universo responde. As portas que estavam trancadas reconhecem sua voz e se abrem. A dúvida tenta resistir, mas não consegue permanecer diante da fé afirmada. Você vai perceber que quanto mais declara, mais leve se sente, porque está expulsando de dentro de si a velha identidade de escassez e assumindo o papel de quem nasceu para prosperar. Não é mais tempo de temer, é tempo de crer e agir. O céu já está em movimento, aguardando a sua palavra de comando. Agora que você entendeu a promessa e o poder do decreto, é hora de colocar em prática. O segredo espiritual não se manifesta apenas em ouvir, mas em agir com fé. E há uma forma simples, mas poderosa, de ativar o fluxo da abundância em sua vida. Durante os próximos 7 dias, antes de dormir e ao acordar, declare com voz firme e coração aberto esta frase: Deus me dá força para adquirir riquezas. Eu tomo posse da abundância que já é minha. Não diga apressadamente. Respire fundo. Sinta o peso espiritual de cada palavra, como se estivesse assinando um contrato celestial. Essa declaração não é apenas uma oração, é um selo. Cada vez que você repete, uma camada de resistência espiritual é quebrada. Cada repetição fortalece a ponte entre o que é promessa e o que é realidade. Durante esses 7 dias, mantenha sua mente limpa de palavras negativas. Afaste murmurações, reclamações e medo. A abundância não floresce em solo contaminado. E se puder, escreva em um papel a frase que representa seu decreto e deixe ao lado da sua cama, como um lembrete sagrado. Antes de dormir, leia novamente e visualize o dinheiro fluindo, as portas se abrindo e a tranquilidade tomando conta da sua alma. Esse simples ato será como regar a semente que você plantou agora. Lembre-se, não é a quantidade de palavras que move o céu, é a intensidade da fé que sai da sua boca. Aplique este princípio com disciplina e reverência, e você verá que o que parecia impossível começará a se mover de forma natural. Porque quando o decreto é firmado em constância, o invisível se curva diante do nome de Deus. Feche os olhos por um instante e imagine. Imagine acordar pela manhã e sentir paz, não medo. Abrir sua conta e ver o saldo crescendo, não diminuindo. Caminhar pelas ruas sem o peso da dívida, mas com o brilho da gratidão.
Imagine sua mesa farta, seus planos se concretizando e você testemunhando com lágrimas de alegria. Deus cumpriu o que prometeu. Visualize oportunidades surgindo do nada. Pessoas te procurando para oferecer parceria, portas abrindo em lugares que você nem imaginava entrar. Imagine o som da vitória espiritual ecoando dentro do seu coração, confirmando que a fé não falhou. Sinta o alívio de não precisar mais implorar por sustento, porque agora você vive na frequência da abundância divina. Sinta a segurança de quem sabe que o dinheiro é apenas consequência de uma mente alinhada com o propósito de Deus. Essa imagem que você está criando não é fantasia, é profecia sendo formada dentro de você. O que começa na mente se torna matéria, e o que é declarado com fé, o universo obedece. Quando você se vê próspero, você atrai prosperidade. Quando você se imagina livre, você chama a liberdade. A imagem mental é o espelho onde o céu projeta a bênção antes dela se manifestar. Por isso, guarde esse cenário no coração. Reviva-o todos os dias com convicção. Porque o que você imagina com fé, o Altíssimo transforma em realidade. A vida que você acabou de visualizar é o futuro que já começou a ser construído no exato momento em que você decidiu crer. E nada, absolutamente nada, poderá impedir que essa visão se torne real. Agora respire fundo, feche os olhos e repita comigo em voz firme, sentindo cada palavra atravessar o coração. Senhor meu Deus, eu me coloco diante da Tua presença com fé e confiança. Eu reconheço que por muito tempo vivi como quem espera, mas hoje eu me levanto como quem toma posse. Eu declaro que a Tua palavra em Deuteronômio 8:18 é verdadeira. Tu me dás força para adquirir riquezas. Eu ativo agora essa força dentro de mim. Que toda energia de escassez, medo e dúvida seja queimada pelo Teu fogo divino. Abre os portais da abundância, derrama sobre mim sabedoria, coragem e oportunidades que me conduzam à prosperidade. Eu decreto que minha mente é renovada, meu coração é firme e minha vida é terreno fértil onde as bênçãos crescem. Nada me faltará, porque o Senhor é minha fonte e minha provisão. O dinheiro que parecia distante começa a fluir. As portas que estavam fechadas se abrem com facilidade. Eu declaro que a prosperidade me persegue, que a abundância me alcança e que minha casa será exemplo do poder de Deus. A partir de hoje, eu vivo em acordo com a Tua palavra e rejeito todo pensamento de limitação. Eu recebo a unção da multiplicação e determino que cada ato de fé se transforme em colheita. Assim seja, em nome do Deus que cumpre o impossível. Amém. Agora, permaneça em silêncio por alguns segundos. Sinta o ar ao seu redor mudar. Sinta a presença divina te envolver como uma luz quente, suave, mas poderosa. Essa não é uma oração comum, é um pacto espiritual. E o pacto já foi selado. A cada respiração, a energia da prosperidade se move. E a certeza que desce sobre o seu coração é o sinal de que o decreto foi ouvido. A fé abriu a porta e o céu está em movimento ao seu favor. Agora é o momento de agir. A promessa foi declarada, o decreto foi firmado e a unção já começou a se manifestar. Mas toda colheita precisa de um selo, e o seu selo é o ato de fé visível que confirma sua aliança com o céu. Por isso, se esta mensagem falou com você, não saia sem agir. Escreva nos comentários: eu tomo posse da promessa e selo meu pacto de prosperidade. Essa frase é mais do que palavras, é a sua assinatura espiritual no contrato da abundância. Clique para se inscrever neste canal, porque esta corrente de fé é uma comunidade viva, onde cada novo decreto fortalece o outro. Ao curtir este vídeo, você declara diante do universo: eu me uno a essa energia de abundância. E ao compartilhar com 5 pessoas, você multiplica a bênção, abrindo canais para que o mesmo poder que está te alcançando chegue a outras vidas.
O céu reconhece o gesto de quem planta fé. E quem planta fé, colhe milagres. Este é o seu momento. Não é amanhã, é hoje. O dinheiro que estava retido começa a se mover agora. A energia da prosperidade já foi liberada. Você não é mais alguém que espera, é alguém que comanda. Repita uma última vez com autoridade. Eu tomo posse do poder de prosperar. Eu recebo a força divina. Eu sou herdeiro da abundância e nada me impedirá. Que estas palavras ressoem em todo o universo como um eco de vitória. A promessa está viva. O decreto está firmado e a manifestação já começou. Agora, caminhe com fé, porque o impossível já começou a se tornar realidade em sua vida. E lembre-se, volte a esta oração nos próximos 7 dias e veja com seus próprios olhos o milagre se multiplicar. A sua nova história financeira começa agora.